Olá, meus amores do quarto ano B. Hoje vamos para mais uma aula, meus amores, de história. Vamos dar continuidade aqui no nosso assunto, tá certo? Hoje vamos falar sobre o governo geral. Crianças, olha só, o nosso vídeo aula de hoje vai aparecer as imagens na telinha e vocês vão acompanhando, ouvindo a Pro explicar detalhadamente sobre esse governo geral. Vamos lá? Olha só, criança. Na aula anterior, falamos sobre as capitanias hereditárias, que era, meus amores, a divisão do Brasil em 15 capitanias entregue para quem? Para 12 donatários. Crianças, esse era o sistema de capitanias hereditárias. Quando o rei entregou para a iniciativa privada a colonização do Brasil. Mas, e aí? Será que esse governo, meus amores, deu certo? O que é que vocês acham? Não deu certo, muito bem. Os índios atacavam as capitanias constantemente, não é verdade? E tinha também capitães donatários que nem veio ao Brasil para ver a terra que tinha ganhado. Não é verdade, crianças? Olha, o nosso Brasil, meus amores, estava uma bagunça. E foi aí que no ano de 1548, o rei de Portugal decidiu então colocar ordem na casa. Sim, meus amores, ele colocou ordem na casa, criando assim, sabe o quê? O governo geral. O governo geral, meus amores, no Brasil, era uma tentativa do rei de Portugal criar uma centralização administrativa dentro da colônia. Olha, meus amores, sabe por quê? Porque os colonos, eles não acostumavam seguir as ordens do rei de Portugal. Eles estavam em outro continente e lugares muito distantes e às vezes não obedeciam ao rei. Daí, meus amores, com o governo geral, o rei teria representante direto da colônia e que ia passar as instruções para quem estivesse aqui no Brasil. Olha, crianças, a organização política seguia esse esquema. Temos aqui o rei, que mandava de lá, de Portugal, as ordens que chegavam até a quem? O governo geral. E esse, meus amores, por sua vez, passava as ordens para os capitães donatários. E o que era que os capitães donatários faziam? Mas eles eram os chefes mais importantes de suas capitanias, não é verdade? E olha só o que aconteceu. Eles tomavam de conta de cada capitania. O governo geral deveria estar lá na capitania da Baía de Todos os Santos. Na final, precisava de um local para que o governador geral ficasse, não é verdade? Ali comandando, enquanto os donatários estavam nas capitanias, tomando de conta. E quando houvesse alguma coisa, eles traziam as informações para o governador resolver. Meus amores, olha só o que aconteceu. Essa Baía de Todos os Santos foi localizada para que o governador estivesse presente. Olha, meus amores, mais tarde, daí passou a ser chamada de Bahia. Daí, crianças, por ordem real, os donatários deveriam obedecer ao governo geral e colaborar com ele no processo de colonização entre os governadores gerais. Surgiram, meus amores, as 3 grandes cidades no Brasil. O primeiro governador geral no Brasil foi o Tomé de Souza. Ele foi mandado para cá em 1548, mas só chegou aqui nas nossas terras no ano de 1549. Ele foi enviado a mando do rei de Portugal, que era o rei Dom João III. No governo de Tomé de Souza foram criados 3 cargos. Esses cargos, meus amores, era de auxiliar, seria pessoas que iria ajudá-lo a organizar o Brasil. Olha só, o primeiro cargo era o de ouvidor, o que era responsável pela justiça e que ia resolver os problemas jurídicos que existiam aqui na colônia. Olha, meus amores, o segundo cargo importante era o provedor. Aqui, crianças, era controlar os gastos do governo geral, tá vendo? E eles faziam o quê?
ele tinha o dinheiro, o que ia entrar na arrecadação de impostos e também controlar todos os gastos que haveria do governo geral. Dar, assim, uma arrumada nas finanças e controlar o Brasil. O terceiro era o Capitão Moore, responsável pela defesa militar. Ele queria combater os índios e também os franceses, que estavam o tempo inteiro tentando atacar o território brasileiro. Nessa época, meus amores, daí surge a primeira capital do Brasil, que é Salvador. E Salvador, crianças, era um ponto estratégico, porque a topografia da cidade é muito boa para a defesa militar. Salvador é cheio de morros, cheio de montes, e é ideal para você poder observar o mar e se defender de quem está chegando pela costa do Brasil. E o Tomé de Souza, crianças, ele desenhou a cidade toda com o próprio punho. Ele se inspirou nas cidades italianas e até hoje nós temos o desenho dessa cidade mais ou menos parecido com o que ele fez. A cidade alta e também a cidade baixa. E quem veio com ele foi os padres jesuítas, meus amores. E o nome desse padre era Manuel da Nóbrega. E o segundo governador geral? Quem era? Meus amores, Duarte da Costa. Ele chegou no Brasil no ano de 1553. Ele trouxe Dom Álvaro, seu filho, e alguns jesuítas. Entre eles veio o padre José de Anchieta, que fundou com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo. E no dia 9 de junho, crianças, a partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu a segunda cidade, que foi quem? São Paulo. No governo de Duarte, houve muitos problemas e assim acabou perdendo a autoridade para continuar a governar e administrar a colônia. Aí, meus amores, surge o terceiro governo. E o terceiro governo foi o de Mendes Sá. Esses, crianças, governou durante 15 anos. Ele, criança, conseguiu expulsar os franceses e teve a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. E a terceira cidade foi fundada onde? No Rio de Janeiro, por Mendes Sá. Daí, crianças, surgem as entradas e as bandeiras. As entradas quer dizer expedições organizadas pelo governo português. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilha. Já com as bandeiras, meus amores, acontecia ao contrário. Eram explorações particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilha. Partia de pequenas localidades vizinhas, a de São Vicente. Os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes, criança. Uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Paz Leme. Ele era muito rico e usou sua própria fortuna para organizar as expedições aqui no Brasil. Então, meus amores, vimos aí a nossa explicação. Falamos sobre o governo geral. Crianças, vou estar colocando as páginas das nossas atividades. Não entendeu a primeira vez que passou o vídeo? Assiste novamente, para assim você estar fazendo suas atividades com muita segurança, tá bom, meus amores? Beijo para todos vocês e boa atividade!